O Alexandre de Moraes está encurralado. Existe aquela bela frase, né? Existe o dia da caça e o dia do caçador. E parece que agora o jogo se inverteu. Lá nos Estados Unidos, ele está sendo caça. Aqui no Brasil, ele ainda é caçador, a gente tem que admitir. O que aconteceu nesse exato momento? Basicamente, o Alexandre de Moraes, e não o ministro Alexandre de Moraes, ou seja, o CPF do Alexandre de Moraes, recebeu uma intimação da justiça americana e ele é obrigado a prestar esclarecimentos. Esse é um processo que o Trump está movendo contra ele porque ele mandou ordens ilegais para o governo americano e ele quis fazer valer as leis brasileiras em solo americano, quebrando todos os acordos diplomáticos entre os dois países. Ou seja, na teoria, como eu falei, é o CPF do Alexandre de Moraes, na teoria, o governo brasileiro não deveria interferir. E na realidade, ele não vai ter nenhum tipo de benefício diplomático nos Estados Unidos. Ele pode ter algum tipo de ajuda, de custeio ou de influência de advogados da União aqui do Brasil tentando ajudar ele lá. Mas o certo seria ele contratar um escritório de advocacia nos Estados Unidos para defendê-lo. Ou pode acontecer aquela bela frase: a cobra pode fumar, a casa pode cair e a vaca pode ir para o brejo. Essa é a grande realidade do Moraes, porque ele não está lidando com o Brasil, que ele tem tudo na mão dele, que ele manda e desmanda, ele está lidando com um país sério. Dito isso, eu vou te mostrar essa notícia na íntegra e as possíveis repercussões que isso pode ter na nossa república. Dito isso, temos mais informações relevantes. Apareceu agora um avanço nas investigações sobre aquela questão do urânio desaparecido que pode ter ido para o Irã, com interferência do governo Lula. Se isso for realidade, é gravíssimo, é gravíssimo. E saiu uma sequência de notícias que eu investiguei um pouco mais a fundo para entender a veracidade, porque agora saiu várias manchetes, fake news, e obviamente, como você já pode imaginar, não dá para acreditar que tudo é fake news que aparece na mídia, porque a mídia é uma grande criadora de fake news. Eu vou até te mostrar alguns casos recentes, até para te elucidar. Ou seja, vou trazer mais informações disso, que é um caso, na minha humilde concepção, muito interessante. Temos outro ponto também, que é a questão das eleições. Saiu mais pesquisa das eleições. Já vou até te adiantar, tá? Eu vou mostrar para você, mas já vou até adiantar. Lula, o que você acha? Caiu, exatamente. O que aconteceu com o Bolsonaro? Subiu, exatamente. É isso. Todas as pesquisas só estão mostrando isso. Mas a gente pode ter chegado em um ponto de inflexão, tá? Eu tenho feito algumas pesquisas, estudado um pouco os números, até me perguntaram nos comentários quem sou eu e tal. Eu sou investidor, eu já invisto há mais de 10 anos na Bolsa de Valores, então sempre estou acompanhando economia e tudo mais, até por isso que o nome é Floriano Invest no canal. E já comento sobre política já há mais de 5 anos aqui na internet, só que sempre no Instagram, no TikTok. Aí eu vim aqui pro YouTube recentemente e até gostaria de saber sua opinião, se está gostando do meu conteúdo ou não. Mas eu, como eu falei, agora pode ser um ponto de inflexão. Por que pode ser um ponto de inflexão na questão das pesquisas? Porque agora, nos Estados Unidos, teve um movimento econômico que pode melhorar a situação do Brasil, até por isso que o dólar está caindo. Isso pode fazer com que os preços comecem a cair. E uma das âncoras que fez a vaca ir para o brejo no governo Lula foi simplesmente o preço das coisas e a inflação generalizada. E agora a inflação está realmente cedendo, vai começar a ceder cada vez mais pela queda do dólar e também por causa desse movimento americano que eu vou te mostrar. Ou seja, isso pode fazer a reputação do Lula voltar um pouco. Eu acho que retornar e ele se tornar mais credível para uma eleição é quase impossível, porque tem a CPMI aí do INSS que não vai deixar isso acontecer. Eu vou te explicar também nesse vídeo. Dito isso, vamos começar de uma vez por todas. Eu gostaria muito que você curtisse o vídeo, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho para você ficar sempre informado aqui, ó, às 9 da manhã. Todo dia tem vídeo novo. Eu posto normalmente 2 vídeos por dia. Esse aqui, por exemplo, é o segundo, mas todo dia às 9 horas da manhã e às 18 horas tem vídeo novo para te deixar informado. Então, se inscreve no canal e também não deixe de opinar o que você está achando aqui do meu trabalho, que é muito importante para eu continuar melhorando sempre nos próximos vídeos. Mas vamos começar de uma vez por todas aqui com uma fala do Lula, tá? Olha o que o Lula falou aqui, que é sempre bom relembrar as falas desse homem.
Pode escrever aí. Pode Escreve aí. cobrar. Dia 12 de janeiro, estou tomando café com vocês. Pode dizer, o Lula disse no dia 12 de janeiro. Preço do café sobe 82% em 12 meses. Ou seja, eu acho que ele pode tomar do café, porque a gente que paga, mas o povo literalmente não tomou esse café. Essa aqui é uma das grandes causas dessa crise generalizada na reputação do Lula. Mas agora tem uma notícia vindo lá dos Estados Unidos que pode ajudar o Brasil barra o governo. Fed mantém juros nos Estados Unidos e indica 2 cortes ainda este ano. Isso vai tornar, resumindo, para ficar bem entendido para todo mundo, isso vai tornar o dinheiro mais barato do mundo, o dinheiro americano mais barato. Isso deve fazer o dólar cair mais ainda em relação ao real, fazendo a inflação ceder. E como o Congresso não está deixando passar mais tributo e mais essas cagadas, o Lula não está conseguindo piorar ainda mais a economia. Logo, a gente tende a ver aí uma estabilidade na situação, principalmente se ele conseguir controlar os gastos, ou seja, parar de gastar mais, as coisas podem melhorar para o governo. Obviamente que não é por culpa dele, é uma questão internacional, mas isso pode acontecer. Mas em compensação, o governo está completamente perdido. Isso pode piorar, porque sem plano B, o governo vai insistir no Congresso para aprovar aumento de imposto. Ou seja, a minha premissa para ter uma melhora é ele controlar, pelo menos ele não aumentar custo. E ele quer aumentar custo. E para isso ele quer financiar com mais imposto. E aí provavelmente não vai conseguir. Ou seja, por esse motivo, se ele continuar batendo a cabeça nesse prego, ele vai conseguir furar a cabeça e vai conseguir piorar ainda mais a economia, mesmo a economia internacional, podendo dar um vento de polpa aí para ajudar o processo, beleza? E agora temos mais uma pesquisa, agora da Datafolha, então deve ter sido difícil o Datafolha dar esse resultado, tá? Bolsonaristas empatam com petistas pela primeira vez na série histórica do Datafolha. Ou seja, pela primeira vez na série histórica. O Bolsonaro ganhou aí uma eleição. Então, mesmo isso, ele nunca tinha ganhado da pesquisa Datafolha. E agora ele ganhou. Ou seja, se agora ele empatou, na minha humilde tradução para a realidade, eu acredito que ele já esteja alguns pontos percentuais acima do Lula, tá bom? E agora, todas as informações, todas as pesquisas eleitorais só favorecem a direita. Essa é a grande realidade do Brasil. Nicolas Ferreira lidera a disputa pelo governo de Minas Gerais em todos os cenários. Vou repetir, em todos os cenários. E é muito provável que o Nicolas venha como governador de Minas Gerais, porque ele não pode vir como senador. Se ele pudesse vir, ele viria como senador. Eu até comentei em outro vídeo falando que ele poderia vir como senador, mas eu tinha esquecido a questão da idade, até vocês comentaram nos comentários, e realmente ele não pode vir por causa da idade para o Senado, mas ele vai ocupar uma cadeira de suma relevância também, que vai ser como governador de Minas Gerais, pelo que tudo indica. Não tem nenhum competidor que aguenta ganhar do Nicolas, na minha humilde concepção. E agora, em breve, nas próximas notícias, eu vou te mostrar uma coisa sobre fake news. E eu gostaria que você fizesse a sua avaliação sobre essas colocações dessa senhora, tá? Na Globo, obviamente. Presta atenção. Calma aí, deixa eu soltar. Jeito de cortar gastos. Vou voltar aqui. Gente, o governo precisa dar um jeito de cortar gastos e uma das formas que ele arrumou foi o aumento do IOF. Mas isso desagradou muito o Congresso. Ano que vem, 2026, é ano de eleição e ninguém... Minha senhora. O governo precisa cortar gasto. O jeito que ele arranjou para cortar gasto foi o IOF? Como assim, minha senhora? Como assim? IOF é aumentar imposto. Então, para você aumentar imposto e cortar gasto é a mesma coisa. Ou seja, isso aqui, na sua humilde opinião, você que está assistindo aí, é uma fake news ou não? Na sua opinião, isso é uma fake news ou não? Para mim, é fake news. Você está falando que aumentar imposto é igual a cortar gasto? É loucura, né? Tipo, pô, vamos voltar ao CA aí, interpretação de teste básico. Tipo, básico, bem do básico. Tá de vermelho, deve ser petista. Essa conclusão minha é pouco embasada, né? Mas é lamentável. E aí, se é outra pessoa falando isso, se for da direita, aí é fake news, é o complô, é a gangue das velhinhas, ou seja, uma vergonha completa. E aqui tem um ponto, olha só. Presta atenção nessas falas aqui, eu só vou botar o início, porque saiu uma notícia que o Jair Bolsonaro tinha sido indiciado pela BIM. Eu não cheguei nem a compartilhar essa notícia. Em seguida saiu que ele não foi indiciado e praticamente a única imprensa que corrigiu foi o UOL. Presta atenção aqui, ó. Tava olhando aqui os 15 minutos que eu tive.
nos principais portais de notícias. Falando em fact-checking. Não, eu tô impressionado, porque o Jair Bolsonaro não foi indiciado no caso da espionagem. A gente tem que usar muitas aspas sempre, né? Da ABIN. E só o UOL teve ali a responsabilidade de dizer: o UOL errou. Não pode falar erraram? O UOL errou. Eles devem errar. Errou. Mas... O UOL errou. Os outros, gente, você pode olhar agora. CNN Brasil, G1, Bolsonaro é indiciado. Bolsonaro é indiciado. Agora, se a Dona Maria publicar na internet, aí é errar ou fake news? O verbo. Aí Aí é quanto o Estado Democrático de Direito. Aí é um atentado, tá vendo? Isso aqui é revoltante, pessoal. Isso aqui é revoltante. Então eu trouxe essa senhorita aqui comentando isso pra te mostrar, olha só. Ela errou. E, pô, mas se fosse a gente, seria fake news, seria processo, seria tudo mais. Beleza, agora vamos lá pra farra do INSS. Alguma coisa o STF fez de bom, olha só. Farra do INSS, STF derruba a anulação de relatório do COAF usado pela Polícia Federal. Por quê? Foi derrubado esse relatório porque está culpando pessoas e parentes de pessoas muito relevantes, acho que você deve imaginar quem é, que está envolvido com a farrinha do INSS, aquela que roubou 6 bilhões de aposentados e pensionistas no Brasil. E, como eu falei hoje cedo, foi aprovada a CPMI. E para mim, me desculpa a palavra, tá? Mas vai ser um arregaço com o governo Lula, tá? E eu usei essa palavra para ter impacto mesmo, tá? Vai quebrar tudo, a casa vai cair, a cobra vai fumar, a vaca vai voltar do brejo, porque a vaca foi pro brejo com um roubo de 6 bilhões. Ela vai voltar do brejo e vai dar cabeçada desse povo. E olha o que o cara do governo falou, olha só. Vamos para a CPMI do INSS com o time principal, diz líder do governo. Que time principal, meu? Que time principal? O Lula não escuta ninguém, tá mais perdido que o cego de tiroteio. A Janja só sabe gastar. A Gleisi não conseguiu ter uma vitória no Senado até hoje. De tudo que ela fez, ela não conseguiu ganhar nada até agora. Só tomou, beleza? Temos o Haddad, que tirou férias porque não tá aguentando a pressão, e eu concordo completamente. O cara tá levando pancada do PT, levando pancada do mercado, levando pancada do Lula. É o cara mais desgraçado do Brasil, é esse cara. É um serviço bosta mesmo, vou ser sincero. Que time que você tem? Você vai levar o Janones da rachadinha? Você vai levar a Erika Hilton, que ficou conversando com o Oruan e depois ficou pedindo desculpa que fez uma interação errada? Vai levar quem? Vai levar a galera tá muito suja, amigo. Você não tem time principal, você não tem um reserva que presta. Imagine o time principal. É muita ilusão esse cara, né? E dito isso, eu vou colocar agora uma frase aqui que eu achei engraçado, da Marina, vulgo ministra do Meio Ambiente. Presta atenção no que ela falou aqui. As pessoas pensam que me ofendem quando elas dizem Marina tartaruga, Marina isso, elas me elogiam. Porque para um ambientalista não há preconceito contra nenhum tipo de bicho. Para uma ministra chegar ao ponto de fazer esse comentário, na sua humilde opinião, tá ofendendo e tá impactando a mente dela ou não? Para ela lançar que chamar ela de tartaruga não ofende. Eu acho, minha humilde opinião é que ela tá impactada, né? Alugaram um triplex. Agora, pessoal, vamos para o caso clássico, que eu suponho que vocês estejam interessados. Qual que é esse caso clássico, Floriano? O caso do urânio. Para onde foi o urânio? Realmente teve algum desvio? Não teve? O que aconteceu? Vou colocar esse trecho aqui para vocês ficarem todo mundo na mesma linha. Em seguida eu vou trazer as novidades. Essa parte aqui já é uma coisa nova, tá bom? Presta atenção. Vamos considerar que isso é especulativo, né? Vamos imaginar que isso realmente tenha acontecido. Isso é um negócio de uma gravidade poucas vezes vista, assim. Um país com a história que o Brasil tem. Isso aí, se for comprovado, espero que seja desmentido e não tenha acontecido, mas se isso for comprovado, isso é caso de corte internacional, entendeu? É para pegar presidente, para pegar o Congresso Nacional condenar todas as responsabilidades de primeiro escalão. Se a gente tivesse um Congresso Nacional realmente hoje independente, com um caso como esse, é para perder o cargo. Presidente... Preste atenção no ano dessa matéria, tá? 27/2/23. Eu vou mostrar outra matéria de 23 e vocês vão entender por que eu chamei atenção para a data, tá bom? Ministro, todo mundo. Isso daí é uma coisa completamente fora de qualquer possibilidade de tolerância, entendeu? Então, assim, é muito cedo, porque
Sabe como é que essas coisas são, né? Começa a se criar conspirações. Mas vamos imaginar que isso tenha acontecido. Isso aí cai o regime. Prende. Concordo. Entende? Presidente da República, ministro, Estado-Maior. Quem foi responsável? Agora, uma coisa que não é questionável, isso é um fato. Os navios realmente atracaram portos brasileiros. E houve, na época até era o Biden, a administração Biden nos Estados Unidos, houve um constrangimento. Eu acho que foi o Marco Rubio, ou o Ted Cruz, acho que foi o Ted Cruz até que fez menção a esse fato numa audiência lá nos Estados Unidos. E até hoje isso não foi esclarecido. Realmente a presença desses navios aqui. É uma visita estranha, foi contestada por boa parte do mundo ocidental. O Brasil fingiu que não viu. Isso assim, eu fico pensando, isso é da visão megalomaníaca destrambelhada do Celso Amorim, com certeza, porque o presidente Lula não tem a dimensão do que isso aí significa, e o Itamaraty é completamente pelego, completamente submisso hoje à posição do assessor internacional, que é a posição que o Celso Amorim tem, tá certo? O senhor Celso Amorim prestou... Ou seja, eu mostrei esse vídeo aqui pra vocês entenderem a gravidade do que vai vir a seguir, tá? Ou seja, o que vocês viram aqui é que, se isso for comprovado realmente, é bizarro, tá? Então vamos entender o que é fato e o que é especulação. Fato, os navios iranianos pararam aqui no Brasil. Agora eu vou trazer para vocês algumas matérias, tá? Essa matéria aqui é a primeira que eu vou mostrar, beleza? INB, que é a empresa que enriquece urânio aqui no Brasil, investiga sumiço de ampolas com amostra de urânio enriquecido em Resende. Olha a data, 16/8. Ah, Fernando, mas lá foi no mês 2 de 2023, calma. Aqui faz o seguinte, aqui tem o seguinte, sumiu essas ampolas de urânio enriquecido, que era 68%, se eu não me engano, sumiu essas ampolas e a ANB não avisou. Isso foi descoberto por um serviço de checagem que tem. O mundo tem um serviço de checagem que checa. Eu não sei se foi o serviço do mundo, que do mundo, tipo ONU, algum órgão internacional que investiga e faz uma sequência de checagem anualmente, mensalmente, eu não sei como funciona exatamente, ou se foi algum tipo de regulação brasileira que identificou isso. Só sei que foi identificado no mês 8. Logo, poderia ter desaparecido antes, entende? Beleza. O sumiço é um fato, porque a ANB falou. Que o navio do Irã parou aqui no Brasil é um fato também, está sendo investigado, isso está sendo investigado. O que está se falando que é fake news, tá? O que está se falando que é fake news? Sumiço de 2 ampolas com urânio enriquecido gera fake news. Eles não falaram que isso aqui é fake news, falaram que gerou uma fake news. O que eles falam que é fake news aqui nessa matéria? Eles falam que é fake news que essas ampolas teria sido direcionada para o Irã. E na minha humilde opinião, depois de ler se isso aqui tiver certo, o que a ANB falou, tá? A ANB falou que as ampolas tinham um enriquecimento de urânio de 68% e para você fazer uma bomba, você tem que chegar a 95%. E as empresas lá, a tecnologia que o Irã tem acesso, ele já consegue chegar até 70%, 75% de enriquecimento. Logo, não faria sentido ele vir buscar urânio enriquecido aqui no Brasil, principalmente fazer toda a manobra que teria que ser feita. Mas a gente tem que entender que como que você tiraria urânio enriquecido do Brasil? A única forma seria por navio. Avião, como que você passa com urânio enriquecido em um avião? Eu acho que fica bem difícil, tá? Isso aqui tem que ser carregado, armazenado, tudo certinho. Logo, tá surgindo várias matérias falando é fake news e tudo mais. De fato, eu já falei para vocês que o urânio sumiu, que o navio parou, mas não existe uma correlação entre os dois, beleza? Sendo sincero, não sei se acredito que tem uma relação direta passando pelo governo. Pode ter uma relação, só que deve ser corrupção ali pela parte de baixo, pela parte de meio. Não deve ter envolvimento político, porque, cara, isso é um suicídio mundial, tá? Uma coisa é você ser investigado pelo STF, aí você faz uns amigos e você sai fora. Isso já aconteceu várias vezes no Brasil. Outra coisa é você ser investigado por ter desviado urânio para um país que quer fazer bomba nuclear.
O buraco é mais embaixo. É jogo de Interpol vir pra cima, é jogo de Mossad, é jogo de você tropeçar no seu apartamento e cair do 10º andar, é jogo de você retirar a sua própria vida com um tiro nas costas, entendeu? É esse o tipo de jogo, é outra regra, você vai pro mundo sem lei, que é a Corte Internacional, entendeu? É um jogo de país, ou seja, não sei se eles foram tão longe, mas, como eu vi que estava rolando essa questão que é fake news, eu queria deixar bem claro o que é duvidoso, que não sabe se é verdade, e o que é fato. Os dois fatos eu te mostrei aqui, tem matérias de 2023 falando disso, ou seja, na fake news, surgiu agora. Não, desde 2023. E segundo o Eduardo Bolsonaro, os Estados Unidos estão investigando isso, o que eu acho bem pesado. Dito isso, agora vamos lá para a guerra do Irã. Já que a gente chegou nessa questão do Irã, vamos lá para a guerra. O que a Rússia falou? Rússia adverte Estados Unidos para não intervir militarmente na guerra contra o Irã. Isso aqui é piada, tá? O Putin, não consegue bancar a guerra da Ucrânia. O que está acontecendo na Ucrânia, amigos? Esquece, ele perdeu aquela guerra. Ele perdeu, se ele pudesse voltar no tempo, ele não atacava de novo. Ele não conseguiu ter superioridade no espaço aéreo ucraniano até hoje. Israel conseguiu em 2 dias em cima do Irã. Um dos fabricantes e fornecedores, os principais fornecedores de drone para a Rússia, acabou de dar game over, acabou de dar PT, que é o Irã. O que o Putin vai fazer com os Estados Unidos? Me explica. Ele acabou de perder 1/3 da sua frota de avião para a Ucrânia num ataque que custou quase nada. Ele está sendo atacado e internamente não consegue dar retaliação suficiente. Ele explode, está destruindo a Ucrânia, concordo com você. Mas ele não tem força para fazer esse tipo de ameaça. Isso aqui é piada, isso aqui é piada. E aí, o que está acontecendo agora? O que aconteceu aqui? O que o Trump falou aqui, ó? Eu vou deixar rodando aqui, mas eu vou deixar mudo, porque eu quero falar o que ele falou, porque senão vai levar muito tempo. O que basicamente perguntaram a ele, como que vai ser a guerra, não sei o que lá. E aí o Khamenei, o líder supremo lá, falou que queria negociar. O Trump disse que o Khamenei queria negociar, e aí basicamente o Trump falou, cara, olha só, agora é rendição absoluta. Eu tentei negociar durante não sei quanto tempo, eu queria que ele aceitasse o acordo, mas ele não aceitou. Agora que o Netanyahu tá tocando fogo e ele tá perdido, ele não tem como retalhar, já dominamos o espaço aéreo, agora ele quer negociar. Não, mas agora eu quero rendição completa. E aí vem a próxima etapa. O que aconteceu? O Khamenei não falou nada, mas parece que o Khamenei deu linha na pipa, como se diz no belo português. 3 aviões iranianos pousaram no aeroporto internacional de Oman. Negociação ou fuga? Olha só, na última hora, 3 aeronaves, normalmente reservadas para transportar altos funcionários do governo iraniano, partiram do sul do Irã e pousaram no aeroporto internacional de Muscat, em Oman. Donald Trump declarou mais cedo que o Irã busca negociar a situação, mas não indicou se algum país árabe está intermediando. Mas é incomum a delegações diplomáticas usarem tantas aeronaves. A grande verdade é que os caras deram linha na pipa. Se Israel quisesse passar o cerol em todo mundo, ia passar o cerol em todo mundo, ou seja, ele está dando um passo para trás, mostrando que os Estados Unidos cumpre o que fala. Agora vamos sair lá do Irã, vamos para o Brasil, Estados Unidos. Vamos agora para a notificação, para a intimação do Trump em cima do Xandão. Eu vou colocar aqui as falas iniciais só do Jeffrey Schickini, em seguida eu vou mostrar a notícia na íntegra. Olha o que o Schickini falou. Vejam só, Alexandre de Moraes recebeu a primeira notificação da Justiça Americana. Olha aí. E recebeu no CPF. A Justiça Americana não tratou Moraes como ministro da Suprema Corte. Tratou Moraes como um cidadão brasileiro. Não considerou sua imunidade diplomática. Ele, Moraes, terá 21 dias para se defender. Aí, se ele não se defender, o caso vai rolar em revelia, ele vai perder e vai ser punido, a punição podendo ser prisão, podendo ser tudo, ele entrar em lista de Interpol. Floriano, e as sanções? As sanções não entraria aqui. A sanção é uma questão da diplomacia americana com o Alexandre de Moraes em questão de ditadura. O que a gente está falando aqui é da justiça americana, que são coisas próximas, eu acho que você está conseguindo entender. Justiça americana de uma empresa, que é do Trump, processando o Moraes, tá?
Moraes recebe nova citação judicial em processo de empresa de Trump. Nova citação, mas é a primeira intimação, como o Chiquini falou. O magistrado tem 21 dias para se manifestar contra a ação conjunto do Trump Media Group e o Hubble. Ou seja, se o Moraes der uma de João sem braço e largar a tocar, ele vai cair, ele vai ser punido e aí a cobra vai fumar, amigos. Porque nesse governo, ele tem proteção, ele tem uns viés, a AGU deve interferir mesmo sem poder, mesmo sem fazer sentido. Ele vai ter o Ricardo Amorim lá, Ricardo Amorim não, o cara o Mauro Amorim? Esqueci o nome dele. O cara da diplomacia brasileira, o cara que não é tão competente assim, ele vai tentar intervir e vai fazer tudo. Já está intervindo. Na verdade, o diplomata brasileiro, o principal, já está intervindo e, pelo que parece, o Moraes gosta de ter informações diárias de como está o processo. Qualquer novidade, o Itamaraty / diplomacia brasileira entra em contato e avisa o Moraes. Ou seja, isso aqui é muito pesado. E aí você vai olhar, pensa assim, o cara deve estar dando para trás, o cara deve estar repensando a própria vida. Claro que não, o cara é cachorro louco. Moraes coloca Google na parede e dá prazo para identificar o autor de minuta do golpe. O Google é obrigado a identificar quem fez minuta do golpe. O Google é um agregador. Isso deve ter sido postado em algum site. O Google é obrigado a fazer essa investigação. Entende? O cara é cachorro louco. Tomou o processo e tá indo pra cima. Não quer saber de nada. Mas os magistérios estão com medo do povo. Como assim, Floriano? Tem a notícia que é a cereja do bolo, tá? Os magistérios do Brasil, o STF, tá com medo do povo. Tá com medo do povo, olha só o que eles aprovaram. STF forma a maioria para conceder segurança vitalícia a ex-ministros. Por quê? Eles sabem que em 27, depois da eleição de 26, a cobra pode fumar, a vaca pode ir pro brecha, eles podem perder os seus cargos. Você acha que, por acaso, o Moraes consegue ir num restaurante sem ser hostilizado? O Barroso consegue? Teve aquela entrevista com os ex-ministros do STF e eles falaram uma coisa que o cara falando, eu e o outro cara do STF que estava lá na entrevista falou, uma coisa que a gente nunca perdeu foi a nossa cidadania. A gente podia ir a jantar, almoçar, andar na rua livremente e nunca fomos hostilizados. Se os ministros atualmente estão sendo utilizados, eles estão fazendo alguma coisa errada. Essas são as falas dos ex-ministros do STF. Ou seja, a situação tá estranha e os caras estão ficando com medo, tá? Estão demonstrando as suas ações? Ainda não. Algumas coisas sim, até saiu aquela questão da Globo, que falou que a Zambelli já estaria presa se o Moraes não tivesse apanhando tanto. Mas o que parece, eu acredito que ele vai começar a dar para trás e ele vai ter que se defender nos Estados Unidos. Ele perder esse processo, eu acho que vai ser puxado para ele, tá? Dito isso, te convido para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. E por favor, me conte a sua opinião, o que eu posso melhorar no vídeo. Se você está acompanhando as 2 edições diárias que tem aqui do editorial. E um abraço e até o próximo vídeo.